precisa do milagre do Senhor. Esse texto, ele está nos falando dos talentos. E talento significa o quê? Capacidade. Está nos trazendo a capacidade, falando das habilidades, mas principalmente falando da bondade de Deus. Daquilo que o Senhor quer trazer sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Todos nós viemos, aqui está, o texto começa dizendo que nenhum ser humano sobre a terra veio desprovido de uma habilidade especial. Ou seja, veio sem algo que fizesse sentido ele existir. Porque essa é a noção de quase todos. Eles acham, não, eu só existo por causa... meus pais tiveram uma relação, então eu existo só por causa disso. E Satanás muitas vezes quer se aproveitar disso. Por que é investido tantos bilhões para fazer você acreditar que você veio apenas de algo sem sentido, de uma ameba que evoluiu, então tornou-se um outro animal, que tornou-se outro animal, que tornou-se um macaco? Por que é investido tantos bilhões para esse absurdo? É porque alguém que crê nesta mentira diabólica é alguém que vai entender o quê? Eu não tenho mais valor do que um cachorro, mais valor do que qualquer outro animal. O que é que Satanás pretende? Qual que é o propósito disso? É dizer às pessoas que elas não têm valor algum. Não tem valor algum. Que elas simplesmente são mais uma coisa sobre a terra. Mas quando o Senhor nos diz nessa parábola que todos receberam algo. Todos receberam talento, habilidade. Que todos nós viemos à terra por causa de algo que foi nos dado. De algo que foi colocado nas nossas mãos. Que fará com que a nossa existência possa valer a pena. Que vale a pena você dizer, existo. Por que essas habilidades foram nos dadas? Para que essas habilidades foram nos dadas? Essas habilidades é a primeira direção que o Senhor tem para nós. É o ponto de partida para a valorização da nossa existência. O talento que o Senhor nos deu é exatamente de onde nós precisamos partir para que nós possamos prosperar. O talento que o Senhor colocou em nós, para que nós existíssemos, não é algo só especial, mas é algo divino. O talento que existe em mim e em você é o sopro de Deus. É a parte divina que faz com que a nossa vida possa viver no sobrenatural. Que o natural possa não interferir, não nos parar, não nos limitar. Mas o talento é aquilo que vai fazer com que nós possamos ir muito mais longe do que jamais sonhamos, jamais muitas vezes esperamos. O talento é a nossa conexão com o Senhor, é a conexão com o poder de Deus. O talento é aquilo que faz com que nós possamos, a unção possa fazer sentido na nossa vida, na nossa existência. Aleluia! Você pode dizer para quem está ao seu lado, você já começou a experimentar o talento que Deus colocou na tua vida, na tua existência? Você já começou a prosperar de forma diferenciada, sobrenatural, através do talento que você tem? Você pode dizer para essa pessoa, você tem um talento dado por Deus. Você tem algo especial dado pelo Senhor. Aleluia! Quem crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor, adorar o Senhor, dizer, Senhor, obrigado. Você pode dizer obrigado ao Senhor, você pode dizer, Senhor, eu recebo esta palavra. Comece a aplicar fé sobre isso. Aleluia! Esse daí está melhor do que esse. Pega esse outro para mim. Esse aqui está tão fanhoso aqui em cima. Aleluia! Você pode aplicar fé sobre a palavra do Senhor. Quem é que está dizendo que nós recebemos o talento? É o pastor? Não, é a palavra de Deus. Ele ausentou-se, ele foi para longe. Mas a todos foram dados o quê? Habilidade. Deixa eu dizer a você, muitos ministram que é apenas 5 talentos. Não, não é apenas 5. É apenas 2, também não é apenas 2. Esses são o ponto de partida. Esse é a porta de entrada. Queridos, os nossos talentos dados por Deus é que conecta o nosso passado ao nosso presente. É quando nós começamos a compreender que talvez você veio de um lugar onde te disseram você não tem valor nenhum, ou o seu valor é igual ao de todo mundo. Foi o que disseram para Tiago, João, Pedro,
para todos os apóstolos. O valor de vocês não é mais do que um pescador, um cobrador de imposto. O valor de vocês é totalmente limitado. Mas quando Jesus chega, então ele começa a falar do verdadeiro valor que nós temos. Então conecta o nosso passado ao nosso presente. Nós começamos a compreender. O Senhor me trouxe naquele lugar, porque é naquele lugar que o Senhor vai trazer cura, transformação, salvação. É a partir daquele lugar que Ele vai me levar aonde eu preciso estar. Sabe, Abraão era só mais um. Apesar de ter uma família influente, ele era apenas mais um. Mas um dia, quando ele começa a crer que o Senhor tinha uma promessa para ele, e ele quis viver essa promessa, então chega um momento que o Senhor diz: olha para as estrelas, olha para a areia do mar, assim será a tua descendência. Então, a partir daquele momento, o talento, o propósito que Deus tinha colocado na vida de Abraão começou a fazer tanto sentido, que ao caminhar durante o dia, ele estava vendo as inúmeras promessas que Deus tinha para ele. Quando chegava a noite, ele olhava, ele via de novo as promessas de Deus. Então, tanto dia quanto noite, tanto nos dias bons, quanto nos dias maus, quanto nas horas fáceis e nas horas difíceis, ele sabia: Deus tem promessa sobre a minha existência e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Quantas e quantas vezes Abraão foi provado? Quantas e quantas vezes Abraão foi confrontado? Mas o que fez toda a diferença foi: Abraão creu no talento, na promessa que Deus tinha dado à vida dele. Aleluia! Na habilidade que o Senhor tinha dado sobre a vida dele. E essa habilidade é que nos conecta à eternidade. Esse talento que conecta o passado ao presente, mas que conecta o presente à eternidade. Aleluia! Existe uma eternidade e você está nela. Aleluia! Agora, qual o valor que você tem nela? Você está decidindo hoje. Você está decidindo nessa caminhada. Porque lá sim haverá diferentes posições. Haverá diferentes posições. Todos somos filhos. Pensa num senhor de uma empresa que vai aposentar-se e tem muitos filhos. Ele não coloca todos para gerenciar. Ele vai colocar um para substituí-lo como senhor. E ele vai colocar outros em posições aonde eles se capacitaram para estar. Você entende? A habilidade, o talento que Deus deu a nós é para que nós possamos nos capacitar para o lugar que nós vamos ocupar. Aleluia! Nós vamos reinar com Ele em nome de Jesus. Aleluia! Vamos reinar com Ele. Agora, em outro momento, Jesus explica sobre isso. A um foi dado 10 cidades, a outro 5. O que é isso? A recompensa que o Senhor tem para nós, através daquilo que Ele entregou na nossa mão. Como descobrir o talento? Talvez esse seja o ponto. Te falei um pouco sobre o que é o talento. O talento fala do propósito. O talento fala das habilidades. O talento fala do lugar onde nós seremos diferenciados. Quando você começa a descobrir o talento que Deus colocou em você, você nunca será igual, não haverá competição. Você não vai precisar estar preocupado se o outro será melhor ou não, não há competição, porque isso te fará diferenciado aonde você chegar. Aleluia! Ninguém vai poder te ignorar, porque este dom especial foi dado a você para cura, para transformação, para salvação, para socorro, para que destinos sejam mudados, para que histórias sejam mudadas. Aleluia! Amém! Você é o socorro de Deus para centenas, dezenas, milhares de pessoas sobre a terra. Creia, comece a entender o propósito, o talento que Deus me deu. Eu preciso conhecer, eu preciso descobrir, eu preciso viver. Aleluia! Por isso nós estamos aqui, aleluia! Para que nós possamos conhecer. É Ele o cumprimento do que Jesus prometeu. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Aleluia! Você compreende? Mas como nós descobrimos o talento? Como você entende o seu talento? Quero rapidamente te dar pelo menos 3 passos para isso. No mínimo 3 passos para isso. Para que você comece a sua caminhada. Aleluia!
E aí, o primeiro passo é corrigindo a nossa visão. Corrigindo a nossa visão. Decida que você vai aceitar a correção da visão. Decida que você quer corrigir a forma como você vê o mundo, a forma como você vê todas as coisas. Quem te ensinou a olhar para algo e ter um discernimento sobre isso? A correção da nossa visão talvez é um dos passos mais importantes. A primeira coisa que Deus fez, a primeira de todas as coisas foi o quê? Haja luz. Haja luz. Quando Deus nos salva, a primeira coisa que acontece é que nós ganhamos luz, clareza, entendimento. Nós começamos a compreender que a vida, ela não está limitada ao que nos disseram, ao que nós vimos, ao que nós pensávamos. Não, a vida, ela é maior. A vida transcende a nossa existência sobre a terra, ela vai tocar a eternidade. A nossa história transcende a terra, os nossos poucos dias sobre a terra, ela vai tocar a eternidade. Aleluia! Quando nós decidimos aceitar esta correção, então tudo vai começar a ter um novo sentido. Por quê? Porque como nós vemos, como nós decidimos ver, ou o que nós vemos e como nós vemos, define a coragem. Decide se nós vamos confiar ou se nós vamos desconfiar. Define se nós teremos medo, se nós vamos adorar ou se nós vamos murmurar. O que vemos e como vemos vai decidir a nossa força, vai decidir a nossa persistência, vai decidir a nossa confiança, vai decidir a nossa alegria, vai decidir a nossa adoração, ou também vai decidir o medo, a murmuração. Para que você possa compreender um pouco sobre isso, é só olhar para o povo de Israel. Josué e Calebe decidiram estar na presença de Deus através de Moisés. Eles decidiram aprender com Moisés todos os dias, porque eles sabiam que se Moisés fala com Deus, eles têm algo especial, ele tem algo extraordinário. Nós queremos ele como mentor da nossa vida. Eles decidiram estar aos pés de Moisés para aprender. Eles decidiram confiar. Por isso a visão deles foi corrigida. Mas uma nação inteira, até de príncipes, decidiram fazer o quê? Simplesmente continuar enxergando e vendo todas as coisas da maneira que aprenderam no Egito. Da forma que aprenderam no Egito. E isto fez com que eles, em quase todos os problemas, eles murmurassem, eles reclamassem. Eles não podiam ver um obstáculo que rapidamente eles apontavam para Moisés e diziam: você é o responsável. Quantas vezes eles não quiseram apedrejar Moisés? Quantas vezes eles não se levantaram para tirar Moisés da posição? Por quê? Porque eles viam em Moisés um enganador. Eles viam em Moisés apenas um esperto. Mas sabem, Josué e Calebe, a Bíblia diz que eles decidiram, eles tinham outro espírito. Outro espírito. Queridos, é tão importante que nós comecemos a compreender a visão que Deus tem dado, que Deus deseja nos dar. Como que Deus vê as coisas? Eu posso te lembrar, por exemplo, Abacuque fez essa decisão. Abacuque, ele amadureceu nesse entendimento, nesse conhecimento, a tal forma que em algum momento ele começa a declarar: ainda que eu não veja vacas no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não estejam nada como eu gostaria de que estivesse. Ele diz: se tudo estiver um caos, se o fruto da oliveira minta, não haja vacas no curral, ele diz: eu todavia decido me alegrar no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! O que é que ele estava dizendo ali? Ele estava dizendo: há uma visão ampliada sobre todas as coisas. Sabe, queridos, Moisés, ele teve um tempo de treinamento no deserto. Ele teve um tempo de treinamento a tal ponto, quando jovem ainda, a primeira parte da sua vida, ele foi treinado na melhor cultura que existia na época,
com tudo de melhor que existia. E ele foi tão bem treinado que a Bíblia o registra como um homem poderoso em palavras. Ou seja, ninguém ganhava na argumentação com Moisés. Moisés estava preparado para ser um estadista no Egito. Ele estava sendo preparado para assumir o trono. Então Moisés ele tinha uma capacidade intelectual bastante diferenciada de todos os demais. Mas toda essa capacidade natural que Moisés tinha, um dos erros que ele cometeu na sua vida, de nada adiantou toda essa capacitação. Apenas um erro. Na intenção de ajudar, ele cometeu uma falha, um erro, tentando ajudar o seu povo. Mas a grande questão é que ele estava fazendo na sua habilidade, na sua força, na sua maneira. Sabe, uma das correções de visão poderosa que nós precisamos aprender é que tudo em Deus não é feito na minha força, no que eu compreendo da vida. Moisés tinha recebido uma visão natural e ele achou, não, basta ter um bom diálogo, basta ter um bom posicionamento, basta ter atitude. O que é que ele fez? Ele usou tudo isso e tudo isso levaram a quase perder a vida. E ele passou 40 anos no deserto. E esses 40 anos foram tão brutais que quando Deus encontra com ele novamente, uma das primeiras coisas que Moisés diz para Deus é: eu não sei falar. Olha só, o homem que era poderoso em palavras, agora ele diz a Deus, dizendo assim: eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Sabe, isso nos ensina uma humildade muito grande. Porque Moisés não estava falando com qualquer um, ele estava falando com Deus. E Deus lembrou para ele: Moisés, quem fez a boca do homem? Não fui eu. O diálogo de Deus com Moisés cravou algo tão especial de novo no coração de Moisés, a ponto dele aceitar o desafio de liderar toda uma nação. Quando nós lemos essa parte, nós pensamos: Moisés chegou no Egito, Moisés foi a Faraó, e rapidamente Faraó aceitou. Depois de 10 pragas, Faraó aceitou. E muitas vezes é pensado que talvez isso durou um ano, durou alguns meses, da forma como está escrito ali. Não foi assim. A Bíblia diz que uma geração toda se levantou. Então o tempo de Moisés, quando ele voltou para o Egito, foi talvez 20 anos. Não foi um ano, não 2 anos. Sabe, queridos, quando nós começamos a empreender algo, e o tempo, ele revela a persistência, a confiança que nós temos naquilo que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo a você que Moisés, ele compreendeu a tal forma, que ele passou muitos anos de novo no Egito, sem se abalar, sem simplesmente pensar em desistir novamente. Não, ele sabia. Por quê? Porque ele começou a compreender o propósito de Deus, a palavra de Deus, o talento que Deus tinha dado sobre a vida dele. Quando nós começamos, quando nós aceitamos, quando nós começamos a caminhar sobre isso fará toda a diferença como nós olhamos sobre todas as coisas. Todos estavam vendo quando Moisés falou a Faraó a primeira vez: deixa sair o povo. O que é que Faraó fez? Faraó fez o contrário, ele disse assim: olha, o povo está ocioso. Antes vocês davam palha para eles produzirem tijolos, agora vocês vão tirar as palhas. Eles vão produzir a mesma quantidade. E o povo que não tinha visão foi reclamar com quem? Com Moisés. Disseram para Moisés: você fez a nossa vida difícil. Você fez a nossa vida sem valor diante de Faraó. Queridos, isso acontece muitas vezes conosco. Acontece. Por quê? Quando nós decidimos, você decide: eu vou ser bênção na minha casa. E você coloca no coração, e você vai na sua casa, e você compartilha da alegria do Evangelho, você começa a compartilhar, e de repente, em vez de melhorar, as coisas pioram. E quando pioram, eles apontam geralmente para quem? Para quem não paga a conta de luz. Em vez de pagar a conta de luz, dá oferta. Para quem eles apontam? Eles apontam para você que talvez fez a decisão. Se não estiver gravado no seu coração sabendo: o Senhor é Deus, é Ele quem vai fazer. Se não estiver no seu coração arraigado, dizendo: a minha confiança não está no que eu falo, não está no que eu sei, está em quem falou que vai usar a minha vida, e Ele vai usar a minha vida, a minha história. Você entende?
Vai fazer toda a diferença, porque quantas vezes nós decidimos algo e isso não vem como nós pensamos, isso não acontece como nós gostaríamos. Tudo isso é quando nós começamos a corrigir a nossa visão, correção de visão. Comece a corrigir como você olha todas as coisas, como você vê todas as coisas. O que vemos, o que você está vendo é a primeira. O que você vê? Essa foi a pergunta de Deus para muitos, inclusive para Jeremias. O que você vê? Jeremias disse: eu só vejo uma vara. Se é poderoso, eu não vou abrir, não vou entrar nessa mensagem hoje. Mas às vezes nós só vemos algo simples. Nós precisamos ser fiel dizendo: Senhor, é só o que eu vejo. Mas sabe, a visão em que Deus nos dá de algo simples, o que nós vemos, é como nós vemos. Se é o Senhor que está mandando, então tem algo poderoso envolvido nisso. Tem algo poderoso envolvido nisso. Se é o Senhor que está nos mostrando, tem algo poderoso, especial sobre aquilo que o Senhor está te mostrando. Aleluia. Talvez você olhe para o seu ministério e você fala: Senhor, eu não vejo nada, não entendo nada. Mas essa noite começa a crer: o Senhor tem algo especial que Ele plantou em mim e que vai ser derramado sobre a terra, e que eu vou viver, vou conhecer e eu vou desenvolver aquilo que o Senhor me deu. Começa a declarar: o Senhor tem algo em mim e Ele tem algo em você, especial, que só foi dado a você, e isso te fará diferenciado, e isso fará com que você possa avançar naquilo que o Senhor te chamou para fazer sobre a terra. Começa a crer sobre isso. Começa a colocar no seu coração: mas pastor, eu olho e as coisas estão tão difíceis. Faça a decisão de Abacuque hoje dizendo: o Senhor é comigo, eu decido me alegrar no Senhor que fez os céus e a terra. Faça a decisão de Davi, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda, Deus não leva ninguém para o vale da sombra da morte. Ele diz: ainda que eu escolha, faça escolhas erradas, escolhas que possam colocar em risco a minha vida. Ele diz: ainda que isso aconteça, eu sei, Ele está comigo todos os dias, Ele não vai me deixar em momento nenhum, eu posso confiar nele, eu habitarei na sua casa por longos dias. Aleluia. Queridos, isso faz toda a diferença. Porque enquanto nós estamos caminhando de forma correta, enquanto nós estamos caminhando e sabemos que estamos indo na direção certa, então tudo está bem. Mas há momentos na vida que pode acontecer de tropeçar, pode acontecer algo, e isso muitas vezes chega a condenação, isso muitas vezes chega ao medo, pavor. Mas creia, o Senhor é contigo todos os dias da tua existência, da tua vida. Isso fala sobre consertar a visão. Isso fala do que nós estamos vendo. O que você está vendo? Você está vendo só o natural? Você está vendo as coisas simplesmente não darem certo? Você está vendo apenas o caos? Nesta noite, levante a sua voz, a sua mão e diga: Senhor, eu declaro luz sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre as suas promessas para a minha vida. Eu decido crer a salvação, a transformação, a poder de Deus, a misericórdia do Senhor, a esperança em tudo que o Senhor tem para mim. A esperança, o Senhor fará acontecer. Aleluia. Levante-se. Levanta a tua mão, levanta a sua voz sobre todas as áreas para a tua vida. Decida começar a ter um novo nível. Decida ao next level, ao próximo nível que o Senhor vai te levar. Aleluia. Decida crer. O Senhor tem um próximo nível e eu estarei nele. A bondade dele vai me levar ao próximo nível. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para que a nossa visão seja corrigida, para que nós não vejamos apenas as coisas naturais. As coisas naturais, quando nós olhamos, a grande maioria das vezes, não está como nós gostaríamos ainda. Não está como nós muitas vezes desejamos ainda. Mas creia, aquele que te chamou é fiel e justo, e a palavra dele não muda, e as promessas dele não passarão. Ele fará acontecer no momento certo. Aleluia. Começa a ver, começa a crer que a sua vida está lá no Salmo 1.
Você está plantado junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Você foi chamado para dar frutos, o Senhor é contigo. Você não é igual aos ímpios, que qualquer vento, que qualquer problema podem ser destruídos. Não, o Senhor te chamou e Ele tem uma promessa envolvida com você. Aleluia. Quem está compreendendo sobre a mudança de visão? Mude a sua visão. Mude a sua visão. Quando você muda a sua visão, você muda a sua forma de falar também. O medo vai embora, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluia. Mude a sua visão. Comece a entender: o Senhor é comigo, é promessa dele. Ele é comigo todos os dias. Aleluia. Como é poderoso isso. Sabe, quando nós temos uma nova visão, então nós temos coragem. Coragem como Davi. Nós temos coragem como Davi. Conheça a vida de Davi. Eu não conheço nenhuma outra história, nenhum homem na terra que passou por tantos dramas como Davi, que passou por problemas que a grande, absoluta maioria das pessoas teriam tido a sua vida destruída. Mas ele cumpriu o propósito. Por quê? Porque ele decidiu corrigir a visão. Ele decidiu ver as coisas sob a visão de Deus. Qual é o segundo passo, pastor? O segundo passo é: lembre-se, Deus deu algo a você. Não é seu, é dele. E ele vai ajustar contas. O provérbio diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O segundo passo é que você possa ter temor, não medo, mas que você possa ter temor, lembrando de quem foi que te deu. Você não está sobre a terra apenas para consumir. Você não está sobre a terra como algo sem valor. Não. Você só existe porque tem algo específico que Ele espera de você. Você só existe porque Ele viu algo e confiou em você para que isso fosse realizado. Ele confiou os seus bens. Ele confiou os seus talentos. Existe algo em nós que foi dado por Ele e do qual nós prestaremos conta diante dele novamente. Qual o problema sobre isso? Sabe qual o problema? Qual o único problema? É daqueles que não creem. Aqueles que não creem desvalorizam esse dom. Aqueles que não creem, eles simplesmente enterram esse dom. Por quê? Porque não há valor. Não há valor. Você quer um exemplo simples de valor? O exemplo simples de valor, muitas vezes, está na atitude de uma mãe. Ou na atitude de alguém. Se alguém chegar na frente de casa e começar a buzinar, você pode ter certeza, não será atendido. Minha esposa não vai mover um músculo para poder levantar, para poder olhar quem é. Nem eu. Porque não é a forma correta. Se alguém não for lá bater, se chegar simplesmente e buzinar, tem um ditado que não cabe dizer aqui, mas não é esse tipo de casa que é a nossa. Por quê? Não nos valoriza. Mas pode ser quem for que esteja lá. Quando uma pessoa te chama, muitas vezes você manda esperar, diz, espera. Quando uma pessoa te chama, talvez você nem vá. Mas sabe, para uma mãe, se o filho faz, ela já deixa o prato de comida, corre e vai atender ele. Sim ou não? Estou te falando de valores. Você entende o que é valor? Um pai ou uma mãe pode ficar 2, 3 dias com fome, apenas para atender o filho. Sim ou não? Você está entendendo? Valores. Quantas pessoas valorizam tantas outras coisas, mas não valorizam aprender do Senhor. Marta valorizou muito a aparência da sua casa. Marta estava valorizando muito o que diriam sobre ela, o que diriam da sua casa. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa que precisa ser desvalorizada. Mas ela só não entendeu que tinha alguém mais importante aqui dentro da casa, que deveria ser mais valorizado do que o que ela estava preocupada. E Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque Maria escolheu aprender dele, compreender dele, ouvir dele. Sabe, queridos, ter temor
Talvez não aconteça se você não conhece, se você não entende. Mas eu te convido que você possa crer, valorizar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. Quem crê que Deus é sábio? Você crê que Deus é sábio? Quem crê que na sua sabedoria Ele não escolhe o pior? Você, com a tua limitada sabedoria, você escolhe o pior? Não, ninguém escolhe o pior. Se Ele nos escolheu, Ele viu algo de especial em nós. Aleluia, amém? Você crê nisso? Ele viu algo de especial em você. E não só isso, Ele colocou algo, acrescentou algo mais especial ainda sobre a sua história, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, ouça dessa palavra. Você é alguém especial sobre a terra, não só para o Senhor, mas você é alguém que carrega em você algo que vai tocar e mudar destinos, mudar histórias, que vai socorrer centenas, milhares de pessoas, que não vai sarar só a tua dor, mas que vai sarar e curar e transformar muitas e muitas histórias, muitas vidas. Creia, 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 creia sobre isso. Aleluia. Decida, entenda e lembre, isto está em você, creia você ou não, mas está aí. Esse talento está aí. Diga para quem está ao seu lado, está aí dentro de você. Está aí dentro de você. Aleluia. Está aí dentro de você. Creia. Existe algo especial plantado por Deus sobre a sua história, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta é a boa notícia do Evangelho. Esta é a revelação do Evangelho para nós. Que Ele nos escolheu. Qual a última que eu quero compartilhar? Existem muitos passos, sim. Mas o terceiro passo que eu quero dar a você é saber que Jesus pagou o preço para remover todos os obstáculos, condenação, prisão, fraqueza, limitações, ignorância, que poderiam te parar. Jesus pagou o preço total para que você tenha vida e a tenha em abundância. Quem crê que Ele pagou o preço total? Sabe por que quando nós começamos a falar tudo isso, de alguma maneira, talvez Satanás possa tentar trazer condenação, trazer um peso, dizer, pastor, eu não tenho feito nada disso, eu não sei nada disso, eu não sei nem por onde começar, e agora? Eu vou prestar conta com Ele, e isso não aconteceu, e como vai ser? Eu quero dizer para você, Jesus pagou o preço total. Aleluia! Pagou o preço total. Ele pagou o preço total para quê? Para que possa ser removido todos os obstáculos. Todos os obstáculos. Aleluia. Ele colocou em você a autoridade. Autoridade. Aleluia. 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 E falarão novas línguas. E falarão novas línguas. Aleluia. Isso é autoridade. Comece a remover todos os obstáculos. Comece a olhar para a palavra de Deus e diga, assim será. Comece a dizer, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu não quero ver como Geazim. Geazim viu um exército chegando e ele chega rápido com Eliseu e fala, ó meu Senhor, estamos perdidos. Estamos perdidos. Ou seja, não há salvação para nós. Mas tenha a visão de Eliseu. Começa a dizer para os Geazins da vida que quando vem qualquer problema, quando enfrentam qualquer dificuldade, eles falam logo, estou perdido. Tudo acabou, né? Mas tem a visão de Eliseu. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa é a visão de Eliseu para você. Mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. Há um exército de anjos que acampa-se ao redor daqueles que o temem e os confiem. Os anjos do Senhor estão a nosso dispor. Comece a compreender a autoridade da sua vida para desfazer as obras de Satanás, sejam elas quais forem.
Talvez Satanás tenha imprimido pobreza, miséria, fraqueza, vícios na sua genealogia, na sua descendência. Mas tudo isso para em você, porque o Senhor fará bondade e milagre até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Tudo isso parou porque você conheceu o Filho de Deus e decidiu estar diante dele, e decidiu aprender dele. Ele pagou o preço para que seja removido. Salmo 68, versículo 4, ele diz que ele nos chamou. Ele diz: eu trago o solitário para morar em família. Aleluia. Sabe, não há algo mais triste do que ser solitário na vida. Às vezes está rodeado de tanta gente, mas é solitário. Mas o Senhor diz: eu trago o solitário para morar em família. Esta família que vai morar no céu também por toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Se você tem liberdade, aperta a mão do teu irmão e diz: você está em família. Aleluia. Você está em família. Aleluia. Há verdadeiros irmãos. Aleluia. Talvez você não saiba. Talvez você não saiba. Mas deixa eu dizer a você. Quantas e quantas vezes não tem um irmão aqui orando por você, que talvez nem conversou com você, talvez não teve nenhum contato, mas ainda assim está orando por você. Quantas vezes aqui nós falamos, está vendo a cadeira vazia, ore por quem você viu nela, ore por quem você gostaria que estivesse nela, e ele lembra de você e começa a orar. Quantas vezes o Senhor nos leva a pensamentos em pessoas e nós começamos a orar. Aqui amanhã vai estar cheio de irmãs e irmãos que estão orando por você, os líderes que estão orando por você. Nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos lá em cima apenas para orar também por você. Você entende? Verdadeiros irmãos que o Senhor colocou para guardar a sua vida, para nos guardar. Talvez ele diz lá: eu trago o solitário para morar em família. Você não precisa mais sentir só. Mas mais do que isso, ele diz: eu tiro os cativos para a liberdade. Talvez você olhe para a sua vida e ainda tem prisões, ainda tem pensamentos que te prendem, talvez até vícios, que possa estar prendendo você. Os hábitos são mais fortes que o desejo. Talvez você tenha o desejo de ser livre, mas tem um hábito que te aprisiona. Mas o Senhor diz: eu tiro os cativos para a liberdade e lhes dou riquezas e honra. Aleluia, aleluia. Quem vai guardar essa promessa sobre a sua vida? É promessa dele. Ainda tem vício, ainda tem prisão. A promessa dele é: eu vou tirar você para a liberdade e vou dar riquezas e honra a você. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba isso nessa noite. Aleluia. Diga: Senhor, eu recebo da tua liberdade sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre os meus passos, sobre a minha decisão. Eu sou livre no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele pagou o preço, querido, total. E é Ele quem faz. Apenas creia, apenas comece a confiar. É impossível alguém conhecê-lo e não amá-lo. É impossível você abrir o coração e começar a dizer: Senhor, eu quero te contemplar. Eu quero te contemplar. Aleluia. Sabe o que você está fazendo aqui? Estamos contemplando a Ele. Estamos contemplando a sua palavra, a sua mensagem. Estamos meditando, estamos ruminando a palavra dele, as promessas dele. Sabe, isto tem um poder sobrenatural. Tem tantas opções, tem tantas, talvez, outras coisas que você poderia ter escolhido, mas você diz: eu quero estar diante dele e aprender dele. Aleluia. Você chegou até aqui. Esse tempo é especial sobre a tua história, sobre a tua vida. E isto faz toda a diferença. O que eu quero te convidar nesta noite é: entenda o valor desse tempo. Entenda o valor de estar diante do Senhor. Sabe, Ele deu o último conselho para nós. E eu quero que você guarde esse conselho também no seu coração. Porque tantas são as distrações, as dificuldades, muitas vezes, de compreender, de entender. De receber essa revelação de uma forma plena. E às vezes nós estamos tão afoitos a que ela aconteça no estalar de dedos.
mas ela é uma caminhada, é uma decisão, porque isso traz valor. Isso traz valor quando nós decidimos, mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo, nós decidimos caminhar em direção a Ele. Nós decidimos crer nas promessas dEle. E Ele tem uma parte importante que eu quero concluir com esta parte, que Ele diz o seguinte: há alguém que olha e diz, conhecendo-te, sabia que tu és homem severo. Duas mentiras. É impossível conhecê-lo e não amá-lo. Mas esse homem afirma, ele diz, conhecendo-te, ele não conhecia coisa nenhuma. Ele nunca conheceu a Deus. Talvez ele ouviu de forma maligna falar, mas ele não conhecia. E ele diz, conhecendo-te que és homem duro. Ele entregou a sua vida por nós. E a Bíblia diz, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o homem duro? Esse é o homem difícil? Queridos, não há um registro de quem o conheceu e que não foi constrangido pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Não há registro disso. Sabe, quando nós decidimos de fato nos dobrar, de fato começar a aprender dele, e começar a reconhecer e dizer, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, eu preciso aprender de ti. Quando nós começamos a fazer esta decisão de realmente olhar a Ele, conhecer a Ele, tudo muda. Mas este cidadão disse, conhecendo-te que és homem duro, severo. A visão dele estava completamente equivocada sobre Deus. Nós só não avançamos, prosperamos, chegamos ao próximo nível quando nós temos uma visão equivocada do Senhor. Quando nós pensamos, Ele não se importa, é homem duro. Mas sabe de algo interessante? O Senhor nem o repreendeu. O Senhor nem disse, não, eu não sou isso. Não. O que é que o Senhor disse? Ele disse, sabendo que eu era homem duro, severo. Por que Deus disse isso? Porque, queridos, nós vivemos segundo a visão que nós temos. Se você não decidir dizer, Senhor, muda a minha visão, quero olhar da sua ótica, eu quero olhar da sua forma, quero compreender as coisas da sua forma, talvez nunca ninguém vai mudar. Por quê? Porque mudança de visão é uma decisão pessoal. Ninguém pode mudar por você, nem mesmo Deus. Ele não pode mudar a tua visão. Se você simplesmente não abrir o coração e dizer, Senhor, eu quero. Em algum momento, você pode voltar-se para Ele e dizer isso. Mas Ele disse, se você tem uma visão equivocada, olha, Ele deu até para esses o caminho da salvação. Ele disse, se você tem essa visão sobre mim, devia ter entregue o talento aos banqueiros. Porque quando eu viesse, eu receberia com juros aquilo que eu entreguei. Eu vou concluir com você dizendo, sabe, se algum dia parou algum engano no seu coração, Satanás tentando colocar um engano, talvez no seu coração, dizendo assim, poxa, eu não faço nada, eu só vou lá no culto, sento, não estou fazendo nada. Eu quero te dizer nessa noite, quando você faz isso, você está cooperando com a missão que Deus tem nos dado, você está colocando o seu talento à disposição também dessa igreja. Você está cooperando com essa igreja. Você está entendendo? O seu talento não está sendo desperdiçado. Sabe, ter você aqui é importante, muito importante. Quando ele diz, devia ter dado aos banqueiros que haveria juros. Só a sua presença, isto rende, tem rendimento. Aleluia. Você entende isso? Só a sua presença aqui há rendimento. Talvez você diga, pastor, ainda não sei o que fazer, por onde começar, eu ainda não tenho. Mas tome uma decisão, dizer, eu vou entregar o meu talento. Eu vou cooperar com a missão de alguém. Eu vou estar lá. E só em estar aqui, só em fazer parte, só em poder estar junto, você está cooperando com aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Quem pode agradecer quem está do seu lado, dizendo assim, obrigado pela sua presença nesta noite. Obrigado pela sua vida neste lugar. Aleluia. Não é tão especial? Se você tem toda a liberdade, dá um abraço nessa pessoa e diz, obrigado mesmo. Aleluia, estou falando
é de forma, aleluia, né? Estou sendo sincero, aleluia. Você está entendendo? Não é tão mais gostoso quando nós estamos todos aqui juntos? Quando nós olhamos, como é precioso quando nós olhamos e tem irmãos que precisam ficar em pé lá atrás, porque todos os assentos estão lotados. E isso aconteceu e vai acontecer muitas vezes, em nome de Jesus. Aleluia. É precioso ou não é? É precioso. Você está cooperando. Entenda, só de você estar aqui, há lucro para a sua vida. Há lucro sobre o seu ministério. Valorize isso. Valorize isso. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos estar de pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Guarde no seu coração. Há um talento especial dado a você, que fará diferença nos seus negócios, que te fará diferença na sua família, que fará diferença no seu ministério. Há um talento dado a você. Sabe, alguém olha e ora de uma forma. Você olha e ora de outra forma, de outra maneira. Isso está cooperando. Você entende? Você vem à igreja e você olha uma situação e você ora sobre ela. O seu olhar é de uma maneira. E o seu olhar está alinhado ao talento que Deus te deu, ao Espírito que Deus está te dando. Por isso, nesta noite, comece a compreender. Eu vou prosperar naquilo que o Senhor me deu, naquilo que o Senhor me entregou. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite a orar. Que o Senhor possa começar a mostrar o seu talento de uma forma mais amplificada. Sabe qual que é o talento? Aquilo que o Senhor plantou no teu coração. Tem pessoas nessa noite que, quando olham para alguém enfermo, ou quando sabem de alguém enfermo, a ira vem sobre eles, eles ficam irados. E eles falam, não deveria ser assim. Isso está falando do seu talento. Isso está falando que o Senhor quer te usar para cura, para que muitos sejam curados. Tem alguns que olham e vê a vida de alguém destruída e eles ficam tão irados com isso. Isso está falando do talento que Deus plantou em você para restauração, para que pessoas sejam restauradas, para que pessoas sejam transformadas. Tem pessoas que olham para a pobreza e ficam tão irados. E eles falam, o Senhor tem riqueza, o Senhor tem recurso. Porque fala do talento que Deus plantou em você. Ele vai te dar palavras, direções, para que você leve muitos a prosperar em nome de Jesus. Segundo o reino de Deus. Você vai compreender o valor, para que e por que os talentos, para que os recursos. Você vai abençoar muitas pessoas. Aleluia. Alguns olham para a igreja com algumas cadeiras assim, eles ficam tão irados. Tem alguém que fica irado quando olha para uma cadeira vazia? Levanta a mão aí. Quando você olha para uma cadeira vazia, te bate uma ira. Mas tem alguns irmãos que ficam irados com isso. Sabe o que isso quer dizer? O teu talento é para multidões. Deus tem muitas pessoas através da sua vida. Há um evangelismo bradando aí em você. Tudo está falando dos nossos dons, dos nossos talentos. Aleluia. Você vai começar a despertar sobre isso. Você sabe, o Senhor me chamou. Se o Senhor me chamou, Ele vai fazer acontecer. Aleluia. Por isso, nessa noite, você pode orar sobre a sua história, a sua vida, dizendo, Senhor, eu recebo o teu chamado nessa noite. O Senhor me chamou sobre a terra para algo especial. Eu recebo o teu chamado, a tua direção. Eu recebo o Senhor, compreendo e creio que eu fui chamado para algo específico que será manifesto sobre a terra. Aleluia. E Senhor, seu talento não será enterrado. Eu vou negociar com o rei. Eu não abro mão, Senhor Deus, de desenvolver o talento, o dom que o Senhor tem plantado em mim, o sopro que o Senhor fez com que eu existisse. Eu não abro mão dele.